Tudo que vem de fora antes era melhor, o americano era melhor, o europeu era melhor. Eles fizeram uma campanha pra mostrar que tudo que vem da China é tão bom quanto. Eles têm alguns números que eles falam que tem mais de 200 milhões de chineses que têm um poder econômico maior que a Alemanha. São 5 fatores que deixam a China mais competitiva, né? Que nenhum país vai pegar elas tão cedo. Não tem como correr atrás disso. Se você olhar 2 aparelhos, um que custa 1.000 e o outro do lado que custa 500, você quer uma pintura eletrostática ou uma pintura manual? Você quer uma solda com máquina ou a solda direto com os soldadores? E esse tipo de coisa faz você baratear um produto pela metade. Só que você vai ter um produto que dura 15 anos e o que dura 4. Com a velocidade que a gente tem hoje de Instagram, divulgação de marcas, influenciadores, o cara que tem um pouquinho de dinheiro e sabe fazer de branding online, ele cria uma marca muito rápido. As pessoas ainda associam importação com só reduzir custo. Só que eu diria que o maior motivo para importar hoje é o fornecimento. Você tem controle da cadeia de fornecedores aqui no Brasil. Os empresários hoje em dia, eles não analisam o custo de não vender. Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Esse é um podcast para líderes de vendas e empreendedores que querem levar o nível da sua operação de vendas para um outro patamar. Toda semana tem um novo episódio nas principais plataformas de podcast, então não deixa de acionar o sininho ou favoritar o nosso podcast para que você seja o primeiro a saber sempre que sair um novo episódio. Se você for compartilhar conteúdo, não deixa de marcar a gente nas suas redes sociais, @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil e também me segue lá, @Gu Pagotto. O nosso episódio de hoje é sobre a China. Vamos falar aqui sobre como a China se transformou no maior exportador do mundo e para isso a gente trouxe um dos, se não o maior especialista no mercado chinês aqui no Brasil, o cara que é o maior provedor de passaporte pra galera conseguir ir pra China. Isso aí depois você conta dessa dor de cabeça. Lincoln Fraccari, fundador, CEO da Chinalink, grupo Chinalink, depois você vai contar um pouquinho aqui pra gente. Leva centenas, já deve ter levado milhares de empreendedores pra China todos os anos. Lincoln, grande prazer, cara, ter você aqui pra compartilhar essa história que pra mim, cara, assim, é impressionante. Mas antes da gente começar, conta um pouco quem é a Chinalink, um pouco do seu contexto, que depois eu quero entrar dessa sua história, como é que você foi parar lá na China. Bom, obrigado por ter me convidado aqui. Eu espero agregar bastante conteúdo, não só de China, mas também para os líderes de vendas. Aí tem muitas práticas que você pode absorver, não só que os chineses fazem, mas que a gente faz para sua operação, talvez para alguma coisa que mude aí como você está fazendo as coisas. Tudo começou em 2005, quando eu trabalhava numa multinacional espanhola, era uma empresa de call center, e eu trabalhava no departamento de consultoria. E lá eu tinha um almoço por mês com o cliente que eu estava alocado, e no caso, nesse período eu estava alocado numa financeira do Itaú, que era a TAI. E em um desses almoços que eu estava com o cliente, era o superintendente da operação, superintendente de Itaú, da TAI. A gente estava no almoço na Paulista, ele me convidou para almoçar, a gente foi lá conversar. Estava conversando, ele falou o seguinte: cara, você fala inglês já, você tá bem na empresa, você tinha que aprender a falar mandarim. Aí eu falei... Em 2005. Aí eu falei, o que é mandarim? Aí ele falou, não, mandarim é a língua que o chinês fala. O chinês? Aí ele, você nunca ouviu falar de China? Eu falei, não, né? Ele falou, olha, a China, ela está se destacando no comércio internacional e daqui 10 anos ela vai ser uma das maiores potências. Se você começar a estudar agora, lá para 2015, você vai estar bem, você vai estar sabendo chinês junto com eles. E eu falei, ele era um mentor pra mim, né? Ele era um cara que ele tinha gostado de mim, ele me dava uns toques, ele me falava algumas coisas, e isso pra mim veio de uma... Poxa, o cara nessa posição, me dando, né, esse insight, eu vou procurar. Eu procurei a primeira escola de mandarim, chamava Chimbra, em São Paulo, ficava na Pompeia, e eu não sei exatamente até hoje como, mas uma empresa chinesa me procurou pra trabalhar lá. Eu não tinha mandado pra talvez um headhunting, né? E eu não tinha nenhum cargo grande, eu era... gerente júnior, vamos falar assim, do que eu fazia, mas me recrutaram para fazer uma entrevista, e quando chegou nessa entrevista com o chinês, eu cheguei falando 5, 10 palavrinhas que eu já falava em mandarim, que eu tava aprendendo, né? Porque não foi exatamente logo em seguida, foi um período depois, né? E aí o cara olhou assim e falou, não, você tá contratado, porque já é engraçado pros chineses verem um cara pálida falando mandarim, né?
Hoje. Agora, ver um cara pálido falando mandarim em 2005 no Brasil, o cara ficou maluco, né? Ele falou, não, cara, o chinês ele não liga muito se você é bom, se você é trabalhador, se você gosta dos chineses e se preocupa com a cultura deles, você já tá 70% à frente. E isso é um negócio interessante, porque o brasileiro tem essa característica, né? A gente gosta muito do que vem de fora, né? A gente valoriza, a gente enxerga valores diferente do americano, né? Que o americano é totalmente US-centric, né? Ele lá, acho que lá todo é o centro do mundo. E o chinês, nesse caso, parece com os Estados Unidos ser US-centric, a China é China-centric, né? Ela adora que você goste da cultura dela, ela veja isso. E o brasileiro, a gente, por ser um país em desenvolvimento, é um pouco mais de síndrome de vira-lata, eu sou síndrome de que, eu sou o gringo é melhor, tudo que é de fora é bom. E a China passou muito por esse processo, né? Porque tudo que vem de fora antes era melhor, o americano era melhor, o europeu era melhor. Eles fizeram uma campanha, né, para mostrar que tudo que vem da China é tão bom quanto. E é nos últimos períodos que a gente tem visto isso viralizando em TikTok, viralizando na internet. É proposital. Não é alguém sem querer que fez um vídeo desse. Foi uma estratégia pensada do próprio governo. E aí eu passei nessa empresa chinesa, fiquei um tempo aí que eu tive muito contato. Porque para quem trabalha em empresas chinesas, já deve ter visto isso aqui, eles têm um modelo de gestão que é um modelo de gestão de sombra. Que não existe em nenhum lugar do mundo isso, e é um aumento de headcount, não tem sentido nenhum, só que eles fazem porque eles não confiam no país em que eles estão atuando. Então vamos pensar o seguinte, você é o diretor de aquisição, diretor de vendas. Aí você tá lá aqui no Brasil, diretor de vendas, diretor de novos negócios, Huawei. Eles vão fazer e contratar um diretor de novos negócios chinês. E da onde vem esse cara? Ele vai vir da China, ele não fala português, ele não conhece o mercado aqui direito, ele não vai te ajudar muito, mas ele é o seu par. Então, na Huawei existe E ele fica ali monitorando para ver se ele é a mesma coisa que você, né? Então, e agora imagina isso em toda a direção, em toda a vice-presidência, nos cargos gerenciais e em cargos de operações. Eram duas empresas simultâneas trabalhando ao mesmo tempo, né? Uma empresa chinesa que reportava para a China, uma empresa brasileira que buscava os resultados daqui, das metas que a gente sabia. E é uma confusão. E isso se reflete até hoje na maioria das empresas. É mais enxuto que daquela época, porque eles estavam chegando. Então eu diria que não são todos os cargos que são. Vai ter uma sombra preenchendo, mas sempre vai ter isso. Então eu cheguei lá, tinha muito brasileiro, muito chinês. Falei, caramba, que legal, bem que eu tô estudando, eu posso praticar. E eu comecei, o meu apelido entre os brasileiros era chinês. Porque, na opinião deles ali, né, eu era o puxa-saco do chinês, eu queria estar com os caras. E eu só queria pegar a chance pra falar chinês, pra praticar. Eu tentava escrever os e-mails, assim, com um pouco que eu sabia. Que a maneira como eu estudava, eu conectei muito a pronúncia com a escrita. Eu tentava, arranhava, mandava e-mail em chinês, que um louco brasileiro que mandava, né? Logo, me acabei, assim, me tornando um pouco popular entre os chineses, porque era o único brasileiro que tentava... não era nós contra eles, né? Por mais que a gente tente criar um ambiente... todos somos aqui da mesma empresa, existia uma rixa entre os brasileiros e os chineses, né? Peguei mais experiência com a China, me apaixonei, queria ir pra lá. Cheguei pra direção, falei, poxa, eu quero ir pra Shenzhen, onde fica a matriz, eu queria ser transferido pra lá. Aí o cara olhou pra mim, ele nem falou, vou pensar, vou avaliar. Ele falou, não, tipo, óbvio que não. O que você vai fazer na China? Nunca aconteceu isso, né? E aí, o que você quer fazer lá? Você não fala direito a língua, você não conhece o país, você vai fazer o quê? Você é bom aqui. O que você tem de experiência é aqui, né? Senão não tem sentido a gente contratar lá. E eu queria, porque queria, coloquei na cabeça que eu queria. Comecei a pesquisar como é que tirava visto, como é que vai pra lá, como é que é a cidade. E, de uma maneira resumida, eu pedi as contas em agosto, setembro eu tava na China, né? Eu cheguei lá em Shenzhen. Que ano que era isso? 2009. Em 2009. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive a vantagem que eu fui com mais ou menos 18 mil reais guardado, né? Era tudo que eu tinha. E quando eu cheguei, o dinheiro multiplicou por 4. Porque o real era bem valorizado. E aí eu cheguei lá com 18, eu tava com 72 mil yuan. Rico. Aí eu falei, caramba, 72 mil yuan, cara, bastante. Nunca tive esse dinheiro na conta aqui. Caramba, que legal. E além disso, o último lugar que eu tava morando no Brasil era no Rio, na Barra. E pra você comer naquela época, o quilo da comida era, sei lá, 35 reais o quilo. E eu comia 1 quilo, né? Sempre comi bastante. Então eu gastava 35 reais por refeição, vamos supor assim, se eu tava fora, né? Se eu não fosse cozinhar. E aí se você pega assim, 35 vezes 4, daria 140 yuan. Eu cheguei na China, por refeição, eu gastava 6 yuan.
Eu falei, cara, eu gastava 140 yuan. Ou nem vamos transferir, 32, né? E aqui eu gasto 6 pra comer. Caramba, meu dinheiro multiplicou ainda mais. Aí pegava assim, meu aluguel lá no Leme, que eu morava no Rio, acho que era R$1.800. 1.000 algumas coisas reais, não lembro quanto agora. Cheguei lá na China, meu aluguel era 450 yuan. 110 reais. Então meu dinheiro foi muito esticado no começo, né? Eu acho que se eu não tivesse esse... Ou seja, o seu pequeno cofrinho te salvou um ano ali. Se o pequeno cofrinho não existisse, não teria como eu ter sobrevivido. Eu acho que daria... não dá pra saber, né? Mas seria muito difícil ficar mais de 6 meses lá. Porque eu não consegui fazer dinheiro, não conseguia, eu só tava queimando dinheiro, né? Você tava estudando... E gastando e tal. E é claro que quando você vai pra um outro país e você é novo, por mais que você é disciplinado e eu sempre fui, você também queima, você sai, você zoa, você bagunça. E até que eu tive que achar... Assim, eu pelo menos falei, poxa, eu tenho que montar alguma coisa. Eu vou montar um site. Sabia montar site? Não. Sabia escolher produtos? Também não. Mas eu fui... Aí eu olhava na internet como é que faz, blog, era poucos recursos ainda que tinha. YouTube... Já existia, acho que 2006, 2007 YouTube, né? Mas não tinha muita coisa, mas já tinha algum material. E eu lembro que eu tinha feito curso de HTML quando era moleque, comecei a programar, fiz um sitezinho lá de e-commerce. Não existia AliExpress, então eu vendia produtos um a um. E aí foi, poxa, você vende um, você não vende 5 desse, não? Não vendo. Você não vende uma caixa? Você não vende 2? Ô, meu amigo falou que você tá aí, você não me ajuda a achar uma máquina? E aí foi se tornando, eu falei, caramba, tem um business. E vendendo pro Brasil. Só Brasil. O site chamava chinesando.com. Chinesando. E aí Você já era o chinesinho, né? Eu falei, vamos transformar em... Mas assim, dá muito trabalho e-commerce quando você abre do zero. Hoje, querendo ou não, você... vai para um liga o full, coleta e te envia. Você tem várias opções de embalagem já pré-prontas. Você joga um montão pro full e vê. Não existia isso, né? Então dá muito trabalho. Eu ir lá no mercado, comprar um produto, comprar a caixa do lugar, eu mesmo embalar, eu mesmo ir num correio. Era muito trabalho para ganhar muito pouco, né? Porque a margem era pequena. Você ganhava uma margenzinha da venda do produto. E aí quando chegou assim, eu quero 100 peças, eu quero 1.000. Poxa, era muito mais fácil. Era o mesmo trabalho de ir num lugar, só que eu ganhava muito mais. E eu falei, poxa, o business é esse. E eu comecei a montar a empresa para ajudar essas empresas a ter uma importação formal, né? Para começar a trazer produtos. E na época, lá no começo, era difícil, porque eu não conhecia a legislação brasileira. Eu nunca vim de comércio exterior, não era minha praia, né? Eu vim de consultoria. E aí não é tão simples você comprar, mandar 1.000 peças e dava problema. Então no começo deu problema, teve cliente que ficou com carga meio que parada, eu tive que correr atrás para ajudar a desenrolar. Deu tudo certo, mas eu tive muito aprendizado na prática com aqueles primeiros clientes, né? Aqui, o meu laboratório foram as pessoas que, obviamente, eles estavam economizando muito, arriscando a comprar de um lugar. Não tava um sistema, não era uma empresa perfeita, assim, como hoje, que a gente garante que tudo vai dar certo. Então eles aprenderam comigo, eu aprendi com eles, todo mundo meio que ganhou. E a empresa nasceu, essa que é Ou seja, a história. A China Link Trading surgiu lá na China, você ficou esse período e aí você veio para o Brasil, que foi um pouquinho antes da pandemia, quando você voltou. Em 2013 eu queria abrir um escritório no Brasil já, né? Então eu tinha um escritório na China. Então eram 3 anos mais ou menos de negócio lá. 3 anos e pouquinho eu queria vir pro Brasil. Eu falei, poxa, e aí, como é que eu vou, né? Para eu ir, eu vou ter que abrir um processo de trainee, vou começar a trazer gente do Brasil para cá. E aí essa galera eu treino e falo para elas irem lá pro Brasil ser um representante no Brasil, né? Beleza. E eu fiz isso algumas vezes, foram algumas turmas. Eu acho que a gente contratou total 3 ou 4 turmas de brasileiros do Brasil, assim, né? Alguns deram ok, outros deram errado e um deu certo, né? Só um, que é o Lúcio. O Lúcio praticamente foi o único que cumpriu o processo de trainee, ficou lá 1 ano, ficou mais 6 meses e depois voltou para tocar o escritório do Brasil. E ele voltou em 2015. Então, quando eu pensei em abrir, demorou ainda um tempo para conseguir fazer isso, né? Porque veio uma crise bem pesada, a crise Dilma. E aí foi a época que o frete nunca, até hoje, eu vi o frete tão barato, né? Porque o frete é meio oferta e demanda. Se tem muita gente querendo importar, os armadores, que são as empresas de navio, vêm onde tem mais containers, que são os equipamentos, cobram mais caro ou mais barato. Nessa época, como ninguém estava importando porque não tinha consumo, os armadores falavam assim, olha, o frete é de graça. 0.
Só me ajuda a trazer o container daqui. De volta. Pelo menos quando chegar lá, eu tenho as tarifas, né, portuárias, mas eu preciso tirar, tá cheio. Não tá tendo container no Brasil e tem muito aqui. Eles não podem levar, assim, para não falar que é de graça, é só as tarifas locais, né, que eles chamam, né? Mas é de graça. E vamos pegar um outro extremo. No pico da pandemia, um container chegou a bater $18 mil. 18 mil dólares, tudo por oferta e demanda, né? E aí ele foi para lá em 2015 e aí sim estava no Brasil. Eu voltei em 2020, 2 meses antes da pandemia estourar aqui no Brasil, né? Legal. Então, só para a gente fechar esse capítulo inicial sobre você e o seu background sobre China, hoje o grupo são quantas empresas, quantas pessoas respirando aí importação, e-commerce muito aqui no Brasil também. Quantas pessoas e como é que está composto o grupo? Acho que dá para ir para o segundo bloco e falar do grupo, em si da estratégia de expansão. Acho que era essa, né? Agora sim, o que eu queria falar um pouquinho, né? Assim, a gente está falando com líderes de vendas aqui, essencialmente, né? E muita gente, principalmente empresas de tecnologia, elas são muito enviesadas pelos viés americanos. A Zorro é uma empresa indiana. É até muito interessante quando eu comecei a minha parceria com a Zorro e ouvindo a forma deles fazerem negócio. Eu falei, cara, peraí, esse jeito é diferente. Você fala com o indiano, por exemplo, o cara tá pensando em fazer negócio daqui Cara, tô começando no Brasil, eu vou ficar 100 anos fazendo negócio no Brasil. Diferente do americano, que o cara tá olhando quarter a quarter, ele quer virar a máquina muito rápido, né? Então, um dos grandes desafios para os líderes de vendas é entender, cara, o que acontece na China, né? O que as empresas chinesas fazem para escalar tão rápido? Eu não diria que é uma estratégia chinesa, né? Mas eu vou pegar um pouco... Eu vou destrinchar um pouquinho da estratégia de expansão até para a gente bater no grupo. Porque eu tive uma estratégia que quando eu via que eu estava gastando muito dinheiro com determinado serviço, eu falava, caramba, olha meu relatório, meu DRE aqui, olha quanto está saindo para esse fornecedor. Esse fornecedor, ele presta o mesmo serviço que o meu cliente compra. O meu cliente compra esse serviço, mas ele também compra isso daqui. E indiretamente, eu às vezes que passo o serviço para ele, né? Eu vendo para ele então assim, eu recebo um pouco, passo para ele e às vezes eu vejo ele fazendo negócio direto com o cliente e, poxa, tem alguma coisa ali. E o que eu comecei a fazer, então, foi tentar, de alguma maneira, iniciar usando parceria e comissionamento de venda. Então assim, poxa, você parceiro que vende um outro serviço para o meu cliente, se eu te indicar ou te manter lá, você me dá como se fosse uma receita, alguma coisa para eu te manter, para eu te indicar? Aí o cara falou, poxa, claro. E no comércio exterior tem muito disso, né? Porque tem vários elos da cadeia, né? Pior que não usam muito, tá? Apesar de ter elos, isso não é feito. E eu vejo esse mesmo... E é até interessante para quem tá ouvindo, porque esses elos podem ser usados em qualquer mercado, mas as pessoas não usam. E aí eu falei assim, poxa, você topa? Claro que topa. E esse volume começou a aumentar. Até que ele começou a aumentar em determinado ponto que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu verticalizaria, traria isso para dentro, faria sozinho, só que eu não teria o know-how para fazer. E aí, o que hoje, líderes de vendas, o que outras empresas podem seguir a mesma linha de raciocínio? Você pode abrir uma JV, então você pega um novo CNPJ, 50% dessa empresa, 50% da sua, o contrato é bem feito, até que todos os clientes dessa empresa têm de exclusividade ser atendidos por essa. A troco disso, essa outra empresa tem que prover isso com know-how. E eu fui montando essas estruturas, a priori de uma maneira meio informal, mas eu consegui extrair muita receita de um serviço que eu não tinha. Até que isso se tornou uma unidade de negócio. E eu falei, poxa, deu certo isso. Se o frete eu consigo fazer dessa maneira, e esse próximo passo que é o desembaraço aduaneiro? Peraí, deixa eu tentar fazer a mesma coisa. E esse próximo passo? E esse? No fim, toda a cadeia de prestação de serviços para o cliente do sistema de importação, eu fui expandindo através dessa mesma estratégia. Eu olhava muito se o meu cliente está gastando com isso é importante para ele, por que não vir de mim? Por que essa solução não vir daqui? Até que todo o ecossistema de importação foi completo. Eu fui pro lado no ecossistema de vendas. Então a gente começou a dar suporte nas vendas de e-commerce. E aí foi pro fiscal, tá indo pro tributário. Tá nascendo o braço tech. Então toda essa parte do que o cliente precisa, eu tô ali para atender. Já que ele fala comigo, ele expõe as dores, eu sei o que tá acontecendo. Eu faço parte da cadeia de suprimentos, você já da compra, da venda. Pra conquistar esse cliente, e, poxa, né? por que não cruzar? E
Então, hoje, o grupo ficou muito robusto. Se você pensar, tem mais de 400 pessoas. E o que é mais engraçado, a pandemia me fez tomar uma decisão em na verdade foi 2020, final de 2020, eu falei assim, pro planejamento de 21. Eu falei, em 10 anos, a China Link, que hoje, né, importação tem 100% de receita, vamos falar assim, o serviço de importação de tudo que eu faturo, eu quero que represente só 1/4 em 10 anos. Aí eu lembro que eu falei isso para um sócio, falou assim, tá, mas como assim? O que a gente vai vender? Eu falei, eu ainda não sei. Mas a gente tem que sair desse segmento, a gente tem que fazer. E qual que é o maior desafio disso? Eu não quis matar a operação de importação, porque ao decorrer dos próximos anos, ela cresceu 30%, 40%, 50% ao ano. Então a gente está falando que essa divisão vai continuar crescendo. E as outras vão mas crescer muito mais. Mas vão surgir outras que vão crescer mais que essas. E no passado, vamos falar quando isso foi criado, ficou meio uma dúvida de como a gente fazer isso. A gente pensou que a divisão seria os produtos digitais. Então a gente criou uma divisão de produto digital, que é uma das empresas até hoje que representa bem, vamos falar assim. E foi indo para o ecossistema de vendas, para o outro. Até que hoje, por exemplo, a parte de e-commerce, quando a gente soma isso, já é 1/3 da receita. E as empresas que mais crescem fazem parte desse ecossistema. O que a gente estima é que em 2026 a China Link já não vai ser a maior empresa do grupo, vai ser uma outra, que é essa de e-commerce. Então, essa estratégia de usar o que um serviço, consumir, né? Entender quais serviços o seu cliente consome, revender ele de volta, para mim eu diria que falta muito para os empreendedores, para os CEOs de empresa, criar esses novos motores de crescimento, porque às vezes ele fica só é o único foguete, né, que cresce para cima. Por que não criar um outro motor que te empurra junto? Até determinado momento que esse foguete vai ficar tão robusto que ele desacopla e você tem 2 foguetes subindo. E às vezes um foguete pode passar o outro, e dependendo do momento, essa foi a minha estratégia de E aqui é interessante, expansão, porque você né? estava olhando para o cliente, né? No seu caso, você vende normalmente para quem é um varejista, um distribuidor, um atacadista. E esse cara ele tinha uma demanda de trazer produtos da China, mas você encontrou que ele tem uma outra dor que é, eu preciso vender num Mercado Livre, eu preciso estruturar o meu e-commerce, né? Tá, como é que eu ajudo esse cara para ele não gastar o dinheiro dele em outro lugar e ele gastar o dinheiro dentro de casa, né? E com isso, assim, o que é mais, eu diria, atípico. Inicialmente, a gente montou essa estratégia de que a gente se cruzava muitos leads, né? E essa mesma estratégia, até determinado momento, ela funciona muito bem. Só que vai chegar, pelo menos no que aconteceu com a gente, ela começou a ficar muito burocrata, né? Ela ficou uma burocracia para o crescimento individual e os interesses individuais das empresas. Porque tudo era, não, calma, o interesse é da família. Fala, não, mas meu interesse é esse aqui, se eu for por isso aqui, eu cresço mais, ó. Não, calma aí, a família. E isso bloqueou um pouco o crescimento. Quando a gente soltou essa trave, falou, tá bom, vai, primo, cresce aí o que você quer. Cada um vai no seu irmão, ritmo. vai pra lá, primo distante, corre pra lá, cada um. Mas a gente ainda é uma família, mas cada um corre no seu. E mesmo assim, a gente não se cruza mais os leads dessa maneira, os negócios cresceram mais. Legal. Então, eu achei uma tese que ela é totalmente replicável. Se alguém desenhar isso dos motores certos, é possível fazer em outros negócios, para não depender só de uma receita, né? Eu nunca... aqueles 2 primeiros meses de pandemia foram muito ruins, né? Que foram assim, eu falei, cara, eu não posso depender de uma receita só. Imagina se um dia der algum problema geopolítico Vai que vira moda ter Covid todo ano, né? Exato. Agora, cara, voltando para a realidade lá das empresas chinesas, né? O que a gente vê pela internet, né? Cara, aquelas empresas, cara, galpões gigantescos, o cara tem uma cidade inteira que é uma fábrica. A China, de fato, é a fábrica do mundo, né? Esses caras precisam dar vazão. E para dar vazão, eles precisam vender. Qual que é a estratégia que tem por trás dessas empresas? A maior estratégia eu diria assim, que modificou a China foi a maneira que o Xi Jinping, que entrou em 2013, começou a conduzir a China como um todo, né? A missão dele era fazer com que os chineses se tornassem mais prósperos. Então ele começou cada vez a dar mais benefícios, aumentar a renda social, aumentar o salário mínimo. Hoje, se você pensar, são quase 400 milhões de chineses na classe média. No Brasil, só para efeito de comparação, são 100. E quando a gente pega a renda média calculada na China, a gente está falando de 7 a 8 mil dólares. O Brasil é 4 a 5.
o poder de... Com aquele custo lá, não sei se está naquele nível de custo de quando você chegou, mas um custo bem mais barato de vida. Hoje a China é bem mais cara, né? Teve muita inflação, mas a renda... Ainda assim é mais barato que o Brasil em algumas coisas, né? Mas assim, a renda dos caras, a proporção do poder de compra é muito. Quando a gente pega, eles têm alguns números que eles falam que tem mais de 200 milhões de chineses que têm um poder econômico maior que a Alemanha. Maior que um alemão. Então, quando você pega isso, o poder do consumo está na China. Eles já mudaram um pouco essa regra, né? Só que eles viram o seguinte, para o mundo, eles ainda tinham muito preconceito de, poxa, esse produto é feito na China. Esse produto, então, é ruim. E começou uma campanha, 5 anos atrás, de produtos... São bons os produtos que são feitos por lá. E eles já se provaram várias e várias vezes. Eu acho que a última tacada agora que deixou... A penúltima foi a Xiaomi. Então, a Xiaomi, ela veio para o Brasil. Eu achei que por uma estratégia da empresa, eu achei que foi a pior estratégia que eles podiam tomar. Porque eles tinham um aparelho de celular. Depois eles foram para tal produto. Depois eles foram... Hoje eles têm tudo. Então, assim, se você pensar... Até comprando com a Apple, né? Por que a Apple... não tem tudo? A Apple poderia ter Apple Car, poderia ter Apple Fan, Apple, tipo, podia ter um ventilador, podia ter qualquer coisa, e todo mundo ia comprar. Só que em determinado momento ela ia perder a identidade dela, que foi o que a Xiaomi fez. A Xiaomi, ela... Você não sabe do que ela é empresa de quê, né? Ela é uma empresa de várias coisas, né? Então, foi um erro de pelo menos na minha concepção. É claro que ela adquiriu muita empresa, ela cresceu, ela vale mais, ela vende mais. Mas, de uma maneira em geral, a Apple é muito mais valiosa que uma Xiaomi. Não tem nem como. E continua sendo, porque ela tem a escolha, né? A mais difícil, acho que diria ali pro Tim Cook, é o que não fazer, né? Porque deve chegar para ele todo dia, né? Olha esse projeto aqui, olha isso aqui, vamos investir nisso, olha o novo projeto. Ele fala, não, isso não, isso não, isso não. E parece que toda vez que eles tentam inovar, né? O óculos lá deu ruim. E essa foi a penúltima. A última que os chineses fizeram para ajustar a qualidade que mudou, BYD. A BYD veio pro Brasil e mostrou, caramba, não tem como ser tão ruim assim. E aí a gente ficou com o pé atrás e tá assim, mas eles estão ganhando mercado, o carro é bom e tá mudando o conceito. Aí o consumidor começa a... Pô, peraí, esse carro chinês, ele é bom, né? Eu tava vendo ontem, semana passada, um lançamento de uma outra marca de carros chineses chegando. E os nomes pra gente soam diferente, né? Fala, pô, que esse aqui é mais um chinês? Só que daí você já começa a correlacionar com outros produtos chineses de qualidade. Agora, esse aumento de qualidade de empresas como BYD, isso tem um estímulo do próprio governo chinês. Isso não é dito. Isso, se você pegar publicamente, não vai ter essas informações, eles vão falar que não. Só que aí, por experiência vivendo lá, as empresas que fazem com que o governo tenha um interesse, que elas façam essa expansão internacional, eles vão ter muito capital injetado. E às vezes não é que o governo injeta, mas o governo libera um crédito barato via BNDES infinito. Então o governo, existem maneiras de ele ajudar uma empresa. Ele tira o imposto X de tal período. E sim, na BYD, como a Huawei, como a Xiaomi, ou como a Alibaba, qualquer empresa que tenha interesses e comece a expor demais a China, ela vai estar ali... O Partido Comunista Chinês vai estar junto monitorando o que está acontecendo e vendo se ele precisa pôr mais dinheiro ou não. Porque pensa pela lógica, né? Eles mandaram, não tem um número divulgado, mas foram navios e navios de BYD para cá. Porque eles estavam com muito carro em pátio, não estavam batendo as metas na China, chiparam pro Brasil. E teve uma isenção também que rolou por aqui, né? Que você podia importar não sei até quando. Ia acabar. Me mandaram aqui... Tá entupido de carro, assim, até aqui tá entupido. Como é que você produz um carro para receber ele daqui 3 anos? Tipo, você tem que ter muito dinheiro. Como é que você fecha o balanço, o relatório? Não tem. Então aí entra. Então quando você fala assim, eles ajudam, claro. Seja para pesquisa, seja para acesso, seja para... mas é muito mais dinheiro. E deve ajudar muito também politicamente, né? Com todos os... Pô, ajuda lá na taxação, no imposto e etc. Então, você diria que, falando aqui, a nossa próxima pergunta é sobre o posicionamento, né, desses produtos. Mas você diria que muito dessa expansão das empresas chinesas passa por essa capacidade de financeira, capital, crédito e outros elementos que permitem com que elas... invistam em maquinário, em qualidade, em pesquisa e desenvolvimento. E aí ela tem produtos que vão estar muito competitivos a nível global, principalmente quando a gente fala aqui de produtos físicos, né?
A China, na verdade, as pessoas falam que ela é competitiva e eu não vejo outro país que vai conseguir quebrar isso tão cedo. Porque a gente fala assim, poxa, mas tem a Índia com uma mão de obra boa, que tá investindo em tecnologia e infraestrutura. Aí você fala, poxa, e Bangladesh, que tem a mão de obra barata, e Paquistão, e Tailândia, Indonésia. Eu não vejo esses países pegando tão cedo por uma combinação de fatores que eles conseguiram criar. O salário mínimo na China é mais alto que o Brasil e os países emergentes desde 2015. Os chineses ganham bem. Eles não ganham mal, não são escravos como as pessoas pintam e imaginam. Porque quando a gente fala assim, o produto da China é barato. Por quê? Porque eles são escravos, porque eles ganham mal. Não. São 5 fatores que deixam a China mais competitiva, né? O primeiro deles é a infraestrutura. Se você pegar o volume de ferrovias que a China tem, é suficiente para dar quase 4 voltas ao mundo. Dos 10 maiores portos do mundo, 7 são chineses. Quando a gente compara o Porto de Santos, que está depois do 40º lugar, o maior da América Latina, movimenta em torno de 4 milhões de containers ano. Só o Porto de Xangai, que é o primeiro, por ano movimenta 45. É 11 vezes maior o Porto da América Latina. O Brasil, quando você vai trazer grãos para exportar, é mais caro o transporte do que o grão. Quando você pega o custo logístico, o custo de entrega de alguma coisa, inviabiliza os produtos. E aí você pega a China com linha de trem para todo lugar que não tem custo. Não é que o chinês produz tão mais barato, é que a eficiência dele também com a infraestrutura dá mais competitividade para eles. Mas muito. Além de qualquer... Assim, eles têm mais infraestrutura que os Estados Unidos para exportação. É um país voltado para isso. Praticamente metade do PIB ainda é exportação. Esse é o primeiro fator. Segundo, a cadeia de suprimentos que a China fez é mais longo do que o normal. Aqui no Brasil, por ter pouca industrialização, a gente pega e faz assim. Tem uma indústria que corta, aí ela pinta, aí eles juntam todos juntos, e tudo isso com 3, 4 pessoas, dividido em turnos. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. A China tem muita gente. E ela não vende só para o Brasil, ela vende para o mundo todo. Quando você pega isso e vê o volume de produção que eles fazem, a produção é totalmente segmentada, como este só corta, este só pinta, este só solda, este só põe junto, esse coloca tudo numa caixa e exporta. Quando você faz isso em todos os segmentos, ou na maioria dos segmentos possíveis de se separar, junto com a quantidade de fábricas e pessoas que tem lá, você vai ter centenas de fábricas que cortam, centenas de fábricas que pintam, centenas de fábricas. Fica muito competitivo. Você tem muita escolha. Aqui no Brasil, quando você vai comprar de uma indústria, às vezes você tem uma opção. Em um bom cenário, você tem 5 opções. Fora isso, você vai ter que caminhar para importador, vai ter que ver onde tem produto. Os seus suprimentos, eles são muito bem definidos de onde eles estão vindo. Na China, você tem multi-opções. E aí, a regra básica, quanto mais... Gera mais competitividade. Quanto tem mais gente fazendo, melhor o preço, você negocia, tem mais opções, é mais feroz, menos margem, o cara tem que achar a maneira mais eficiente, evolui. Aqui a indústria não tem com quem corre, ela tem uma carteirada do governo que não dá para importar, porque se importar paga uma sobretaxa para ela se manter competitiva, porque senão ela fala, eu quebro, eu vou demitir aqui. E aí fica esse loop. Então, quando você pega a cadeia de suprimentos dessa maneira, você faz cada compra ficar mais barato. Então, em infraestrutura, cadeia de suprimentos. Terceiro fator, eles têm benefício para exportar. Quando você pega benefício para exportar da China, tudo que você pagou de imposto comprando em toda a cadeia, essa que a gente estava falando de mercadoria, você recebe tudo isso de volta. 0 imposto. Ou seja, bora, né? E se a China quer promover determinados produtos, ela te dá um rebate maior ainda do que você pagou. 1%, 2%, 3%. Você pode trabalhar só com o rebate, que você tem 3% de tudo. E aí você fala, não, mas como que você vai trabalhar com margem tão baixa? Aí eu vou pro próximo fator. A China não tem estoque. O modelo chinês de produção tradicional é tudo sobre on demand. Ela começa a produzir mercadoria quando eu recebo um pedido. E aí eu vou pro quinto já direto fator, para deixar ela barata. Tudo é adiantado. Toda a China, se você vai comprar um produto deles, você vai ter que pagar adiantado. Aí você soma. Eu recebo adiantado. Fluxo de caixa, né? Não tenho que ter estoque. Não tenho risco de receber um pedido. Eu só recebi, aí eu vou comprar. Tudo que eu produzi, eu tenho muita escolha.
do que eu escolhi, paguei de imposto, eu recebo de volta. A logística é boa pra cacete. Somando tudo isso, esses 5 fatores deixa ela de uma maneira que nenhum país vai pegar elas tão cedo. Não tem como correr atrás disso. Aí você fala assim, poxa, mas outros países próximos que tem uma estrutura. Aí você pega que é um país que tem o custo de vida já fica muito alto, que seria Japão, Coreia. Eles até entregam isso, eles têm infraestrutura. Eles têm lá o mesmo modelo de on-demand. Só que quando você pega a cadeia de suprimentos, já não é tão ampla assim. Não tem mais tudo sendo produzido no Japão. Ele acaba tendo que terceirizar isso para outros países. Também porque os países são menores, né? Não volta tem para a China, compra, já quebra isso. Quando você pega o custo de produção lá não é tão alto. Será que o governo tem essas políticas fiscais de exportação? Talvez não tenha. Então, esse ambiente favorável, eu acho que eles continuam por muito tempo. Legal. Agora, quero falar um pouco das feiras, né? Pô, você vai lá para Canton Fair 2 vezes por ano, você leva centenas de empresários, é até legal você contar como é que é esse processo de levar tanta gente para lá. Gente que não fala inglês, que às vezes não fala, obviamente não fala chinês. Qual que é a importância dessas feiras? Né? Eu comecei minha carreira na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né? E a galera lá falava, não, a Alemanha é o país das feiras, né? E lá na época, isso era 2008, o pessoal falava, agora tem algumas feiras alemãs indo para a China também, né? Qual que é a importância dessas feiras na China e como que elas funcionam de fato? Porque elas são... A gente pensa aqui no Brasil, nos pavilhões que a gente tem aqui em São Paulo, lá é um negócio, assim, inimaginável para quem nunca viu. E também que outras estratégias eles usam além das próprias feiras para fazer a captação de clientes? O chinês, para quem vai visitar uma fábrica ou visitar um chinês pela primeira vez, se você não... Todo mundo passa por um treinamento, a gente sempre fala isso, né? Mas quem não passa fica um pouco... Eu não diria assustado, mas você fica lisonjeado, você se sente muito mais do que você é. Porque tem alguns pontos da cultura chinesa que fazem muito parte dessas primeiras visitas. Vou dar o exemplo de uma. Você não pode pedir comida suficiente só para satisfazer o que você consegue comer no almoço. Por exemplo, se eu vou comer com você, eu não posso pedir só 1 ou 2 pratos que você vai terminar. Eu tenho que encher essa mesa. Nossa, mas vai desperdiçar comida? Sim. Quanto mais comida eu colocar na mesa, mais é o meu respeito por você. E aí você fala, nossa, mas como assim? Isso vem de muito antes. Se alguém de longe vem te visitar, você quer mostrar, olha tudo que eu estou te dando. E aí quando um brasileiro vai almoçar lá com um chinês, isso acontece, um jantar, ele fala, meu Deus, um absurdo. E o cara me levou num lugar lindo, gigante e tal. Ele pediu comida e não parava de chegar. E cara, não tinha sentido, eu me senti. E aí me mandou buscar no aeroporto, me mandou me levar para o aeroporto, me buscou lá, me levou no hotel. O cara... Esse tipo de tratamento, eles são muito melhores comercialmente do que a gente faz. Às vezes aqui a gente vai receber um cliente... A gente fala assim, e a gente nem carimba o estacionamento do cara, né? Tipo, porra, legal, vem aí. E o chinês, nossa, você tá vindo? Eu vou aí te buscar. E hoje em dia, com o Uber, é até fácil fazer isso, né? Você combina com o Uber que pode buscar seu cliente, aí você... só que eles te buscam, eles fazem... Chegou um cara no aeroporto. Você vai buscar ele lá? Claro que não. O brasileiro aqui fala o quê? Tá aqui o endereço. Nossa reunião é 2 horas. O chinês vai estar lá, com a plaquinha, esperando o cara, fazendo relacionamento. Oi, vim te ver, e aí, tudo bem? Ou seja, eles fazem um investimento fortíssimo nessa construção de relação e demonstração, né? Porque tem a tangibilização, né? Tem a comida, tem o carro, tem o hotel. Eu já vi muitas vezes isso que você está contando, essa história de pagar hotel, motorista. É um negócio que é bem marcante. Todo mundo que eu conversei que foi para a China para falar com o fornecedor tinha isso muito forte. E aí, pra gente aqui, isso pode parecer, nossa, que absurdo. Caramba, o cara gastou comigo ali, sei lá, 3, 4 mil reais. E, cara, meu CAC é 3 mil reais. Então, tipo, não é algo... Foi uma pessoa que veio do outro lado do mundo para visitar só quando ela vai de novo. É a sua única chance de impressionar. E eu acho que o que a gente pode aprender, os líderes de vendas, o empresário, ele tem que aprender a causar essa super primeira impressão com o nosso cliente aqui. Porque a gente trata cada cliente como se fosse igual. E até aí, se tá no seu canal comum, que é aquele que vai entrar na ligação, SDR, tá? Você pode melhorar essa experiência, sempre a gente tenta melhorar. Mas o cara que se dispôs a ir lá te ver, eles fazem de tudo para causar uma primeira boa impressão. Mas você acha que isso aí está calculado,
Eles fazem um Eu acho que cálculo não. de CAC ou não? Eles dizem, não, cara, é assim que deu certo, bora lá, porque vai dar ROI. Se você investir tempo em construir essa relação, esse cliente vai comprar. No pior cenário, ele vai me recomendar um outro que essa conta fecha de algum jeito. Olha, eu acho que eles não fazem. É claro que alguns podem fazer, mas na vasta maioria não fazem, porque eles não fazem isso só pro brasileiro. Eles fazem isso pro chileno, pro gringo, pro tal, até para outro chinês que for lá, né? E no final das contas, tem muito o brasileiro que vai, visita a fábrica, ele volta, ele tá lá com a gente na feira, ele fala, cara, eu quero fechar com a fábrica aqui, essa aqui, ó. Falou, caramba, era boa a fábrica? Ele, cara, até que é boa, mas assim, o chinês me deu... É isso. Então ele acaba tirando o foco da fábrica. Pelo chinês mas ali. são vários, muitos acabam levando. Mas assim, por mais que o vendedor é capaz de convencer a gente compra pelo vendedor às vezes do que pelo produto, porque a empresa é a mesma coisa. Ele deixa o tratamento passar à frente do própria fábrica. Ele fala, não, eles são confiáveis, eles vendem pra lá, eles estão há tanto tempo, então não sei o quê. Então, essa é uma prática além das feiras, né? Que os chineses fazem muito, porque eles são muito ruins de marketing. A mídia em si, quando você vai pra Ásia, Japão, China, é um outro tipo de comunicação. Os caras são ruins. É uma mídia muito mais de desenhinho, de ser cute, de ficar umas carinhas, de ter interjeições, emojis. É um negócio totalmente diferente, E aí né? desconecta com o nosso tipo de mídia. Tem nada a ver. A gente olha e fala, que negócio estranho. Parece meio K-pop, infantilizado. parece infantil. Então eles não sabem fazer esse custo de essa aquisição de clientes. Quando alguns, e poucos devem ter estudado, esses dão muito certo. Mas a maioria não. Quem compra o tráfego e direciona para todo mundo e aprendeu a fazer as palavras boas, fotos boas, o Alibaba. Então o Alibaba compra tráfego de todas as palavras possíveis, tá lá. Olha, chineses, todo o tráfego tá nesse site aqui, ó. Se você quiser vender para eles, tem que comprar pelo meu site, porque tá todo mundo entrando aqui. Então uma estratégia um pouco que o Meli faz, né? Eles têm todos os cliques possíveis, tudo ele tá em primeiro. Difícil eles perderem alguma coisa. Mas se eles têm toda a mídia, eles têm todo o tráfego, logo eles arbitram, né, o meio, né? Legal. Agora, indo para as negociações, né? Você intermedia a negociação entre chinês e brasileiro todo dia e noite, né? 24 horas por dia. Em geral, essas diferenças culturais é onde acaba tendo conflito em algum tipo de negociação. Quais são as principais diferenças, você diria, entre o negociador chinês e o negociador brasileiro? E onde normalmente acontecem as divergências nessas relações? Eu acho que eu vou pegar um ponto primeiro, que é a língua. Eu vou pegar o brasileiro que fala bem inglês e o que não fala. O que fala bem inglês, ele deduz que o chinês deveria falar bem também. E ele acha que está numa comunicação linear, né? E tipo, você fala português, o chinês fala mandarim, tem o inglês aqui no meio. Então tem uma barreira aqui, né, no meio. E não é uma barreira única, porque o inglês pra gente, a gente aprende de uma maneira, o inglês pra eles é outro. Então tem um código que se decodifica, vem pra cá, volta. Essa comunicação, em geral, ela é bem ruim. E aí o cara que fala bem inglês, vamos falar assim, ele vai ter que mudar totalmente a maneira como ele se comunica. Ele vai ter que falar mais índio, ele vai ter que comer as preposições, ele vai ter que falar meio palavras-chave, porque senão ele não consegue se comunicar com esse cara bem. E pode ser que seja o oposto também. O chinês atende o mercado americano, europeu, logo ele fala muito bem inglês e pega o cara que fala hello. E vai ter que desenrolar, vai dar risada. O brasileiro é muito desenrolado. Muita gente vai pra lá sem falar inglês, usa o tradutor. É a melhor performance, ele extrai o melhor resultado? Não. Mas ele tá lá e, né, serendipidade, aproveita ali, aproveita dali. Então a primeira coisa é entender que a língua pode ser um problema. Então a comunicação, apesar de óbvio, e se estiver dando certo em inglês, ela tem que ser muito bem esclarecida em termos, em decisões, elas precisam ser formalizadas. Porque o chinês, ele fala muito... Ele não sabe falar não. Então é parecido com a gente nesse caso aí. Eu diria que a gente tem um limite, né? Tipo, dependendo do... Se der prejuízo, a gente fala não. Se o cara tá começando um negócio, tudo é possível. Mas a partir do momento que uma empresa fica um pouco maior, ela cria os processos, ele não pode falar sim pra tudo. Ele tem algumas regras, né? E o chinês não existe essa regra. Sempre vai ser possível. Sempre vai ser o no problem, my friend. No problem. No problem. E assim, muitos no problems pode significar sim um problema depois. Porque quem passa por problemas de qualidade, uma produção, às vezes não é quem comprou de uma fábrica ruim, mas é porque negociou mal. E quando eu digo negociar mal, é apertar uma coisa que não deveria ser apertada. Se um produto custa 10 e você quiser comprar por 7, é possível comprar por 7.
mas não vai ser um produto de 10. Vai ser um produto de 7. A gente estava até numa feira semana passada. Ou feira... personalizações, né? Porque o chinês lá, você quer que esse botão aqui seja cor-de-rosa. Claro, dá para fazer, mas... né? Isso até que funciona. O problema é geralmente quando envolve preço, que o brasileiro, eu sou um bom negociador, eu sou bom, eu quero negociar e tal. Eu vim aqui apertar o chinês. Eu sou aqui, eu negocio. Não, como assim? Não, mais barato, mais barato. E aí acaba acontecendo essas coisas. Porque esses preços, eles não se refletem às vezes. Então, eu tava na feira, uma feira de fitness, e fitness é um produto do momento que está importando muito equipamento, muito. É o produto mais assim, foge petróleo, esses produtos que sempre entram, né? Esse produto novo é isso. E como a gente conhece bem essa parte de produção de metal, você pode pegar um aço, você olha mesmo, mas assim, se você olhar 2 aparelhos, um que custa 1.000 e o outro do lado que custa 500, você fala, meu, como assim? Como assim? Esse aqui 500, esse aqui 1.000? Você tá me sacaneando. Você tá ganhando dinheiro em cima de mim. Não. Você quer um aço de 3 milímetros, de 4 ou de 5? Você quer uma pintura eletrostática ou uma pintura manual? Você quer uma solda com máquina ou a solda direto com os soldadores? Aí, que tipo de fio que você quer que use na solda? Como é que a qualidade que você quer que use no rolamento? E esse tipo de coisa faz você baratear um produto pela metade. Só que você vai ter um produto, no caso até de fitness, que dura 15 anos e o que dura 4. O que você quer? E o negociador bobão, o que acha que ganha em todas, ele aperta, acha que tá bem, e aí ele culpa o chinês. Esse chinês tudo sacana, tal, não sei o quê. Cara, não é possível que o produto custa 100, você acha que você vai pagar 70, que isso é bom. Pensa baseado até no que eu falei um pouco mais cedo. Se a China é tão competitiva, tem tanta gente, tem tanta fábrica, tem benefício, não tem muita margem. Se você consegue numa negociação, às vezes, com o chinês, 2% de desconto, cara, tá muito bom. Mas assim, é bom mesmo, não é? Porque eles já vão ao mercado com condições competitivas. Não tem como, né? Porque senão você pergunta quanto é, vai pro lado quanto é. Ele tá descartado, né? A opção de escolha é muito grande, às vezes, em feira. Então, acho que a primeira diferença, então, a primeira é a língua, a segunda é essa de querer se sentir que é esperto, de querer levar vantagem, que é um pouco... não são todos, mas assim, muito brasileiro se preocupa muito com o que o outro tá ganhando, né? Sim. Tipo, cara, não tá bom pra você, não tá bom, então desencana, vende aí e ganha dinheiro. Não, mas o que você tá ganhando aí? Como é que foi sua negociação lá, né? Então, tipo, eles se preocupam muito com isso. Eu acho que se pegar a comunicação, entender que o chinês pensa diferente, para complementar no último terceiro, o relacionamento com o chinês, ele é o inverso do que a gente tem com o ocidental. A gente se reúne aqui, a gente aperta a mão, fala, e aí, os negócios, vamos falar como é que é, o que você quer comprar, o que você não quer. Se você quiser criar um relacionamento de verdade com o chinês, você nem vai falar de negócios na primeira reunião, né? Você vai falar de família, você vai falar como é que é a sua família por lá, como que tá a sua empresa, mas não voltada falando da sua empresa para fazer negócio, para contar da sua vida, do que você gosta, do que você come, você sai para comer junto, para beber. Depois de uma certa intimidade que você fala de negócios. E quem começa a entender isso só vai ter esse contato quando você fala mais mandarim mesmo, o inglês não tem, porque os donos de fábrica, os chineses só começaram a aprender inglês depois dos anos 80 e pouco, quando foi aberta a China. Antes disso, aprender inglês era proibido. Então, quando você pega qualquer dono de empresa, empresário, que tem aí mais de 40, 50 anos, ele já não vai saber muito inglês. Não teve exposição desde novo, aprendeu o inglês de velho. Se aprendeu. E quando você pega esse cara, se você quiser criar um relacionamento com eles, você já vai ter que fazer dessa maneira. Porque se você for muito direto ao ponto, não entender a dinâmica de beber chá, ou de, eu não gosto de cigarro, mas de fumar cigarro com chinês, tem toda uma estratégia diferente do que ser straight to the point, né? Você não pode ser muito objetivo com o chinês. Cara, muito interessante o que você está falando. Ou seja, o que normalmente os brasileiros têm a cabeça de que negociar com o chinês é negociar preço, o que você está trazendo para a gente aqui é que é um povo muito mais relacional, aberto a esse relacionamento, mas com o chip literalmente virado ao contrário do que é o nosso, né? Então a gente precisa conseguir vincular essa comunicação. Bom, queria voltar em alguns casos mais de sucesso, assim. Acho que você deve ter centenas, milhares de casos aí de negociações que nessas idas para a China ou nessas negociações com chineses, você viu a transformação de negócios de empresas brasileiras. Tem algum caso de algum cliente de vocês lá na China Link que
cara, assim, transformou o negócio a partir dessa abertura de mercado, de começar a interagir com a China? Eu não queria... Você, na verdade... O que você estava falando, eu estava pensando aqui quais cases, né? Eu fui pensando um, pensei outro. Mas a partir do momento que eu falo um, eu vou falar um, né? Mas a partir do momento que eu falo um, eu acabo restringindo aquele segmento, aquele nicho de mercado, né? E o que eu vejo que é mais legal com a China, as pessoas ainda associam importação com só reduzir custo. Quero importar para reduzir custo. Só que eu diria que o maior motivo para importar hoje é o fornecimento. Você tem controle da cadeia de fornecedores aqui no Brasil, que a gente já viu que ela é bem chula, né? E os empresários hoje em dia, eles não analisam o custo de não vender. A gente compra e repete pedidos no Mercado Livre e não troca de marketplace pela preguiça de cadastrar um novo usuário. Vou comprar novo. Puta, eu vou comprar no mesmo lugar. Tem pesquisas que mostram que quando você vê um ads novo numa plataforma e você precisa se cadastrar no e-commerce para comprar, você deixa de comprar só pelo cadastro. A gente está se tornando preguiçoso para digitar. Sim. Os chineses entenderam que o ponto é o hábito, né? Tanto é que eles entenderam tanto que você pega a Shein ou a Shopee, eles usam muito dinheiro de venture para dar de brinde, para dar de graça, para dar frete, para patrocinar, até que as pessoas criam o hábito de consumir aquele produto neste marketplace. Se for roupa barata, é Shein. Eu não vou procurar roupa barata no Mercado Livre, não tem. Aí uma vez você tenta, não gostou, plataforma você não está acostumado com as fotos, você não gosta, porque depende. Lá na Shein tá todo mundo com as mesmas fotos, você volta para lá e faz de lá. Quando você entende o hábito das coisas, você muda quem está comprando. E por que eu estou mencionando isso? Os brasileiros em si que vendem online, eles não conseguiram entender que o segredo vai estar em mudar o hábito de consumo das pessoas. E se a pessoa está habituada a comprar com você, seja na internet ou no físico, e você não tem o produto que ela quer, você força ela a quebrar esse hábito e buscar em outro lugar. E quando ela busca em outro lugar, de repente o atendimento do outro foi melhor naquele dia, de repente... Um dia você muda, né? De repente o preço foi um pouquinho melhor, e ele fala, caramba, tava pagando tão caro antes, agora eu vou trocar. Você quebra um hábito de compra fácil só por não ter um produto. Então muitas empresas estão importando, não é só pelo preço em si. Porque o preço a regra é, se eu compro de alguém que está importando, tem margem para mim. Regra básica. Agora, essa daqui, se eu tenho sempre o produto, eu consigo ter o controle maior do cliente. Eu consigo ter uma política de preços até um pouquinho mais caro que o concorrente, porque eu sempre tenho. E quem vende nos marketplaces, quem quer do varejo que vende online, a maior dificuldade é ter a recorrência de produtos dos mesmos importadores, porque hoje tem, depois não tem. Agora chegou, tá chegando. E para online é pior ainda, que às vezes você trabalha para ranquear um anúncio, você tá lá vendendo, você tá bem, tem que desativar. Tem que tirar o anúncio. Aí você matou toda a Aí estratégia. você mata tudo, demora, tem que coletar de novo. É claro que você tem uma pontuação ali, mas você vai ter que voltar para o fundo de novo. Então, o segundo maior motivo porque as empresas estão vindo é o fornecimento, ter esse controle, né? E o terceiro é a personalização. Quando você pega aqui a China, você muda o produto por fora, muda por dentro, muda a embalagem, você põe kit, você põe 2 desse com um manual, você pega um folder junto com uma embalagem de blister. Não, uma embalagem dura, você faz o que você quiser. Com a velocidade que a gente tem hoje de Instagram, divulgação de marcas, influenciadores, o cara que tem um pouquinho de dinheiro e sabe fazer de branding online, ele cria uma marca muito rápido. Fora que GPT te dá nome da marca. GPT vê qual domínio dá pra comprar. Você compra o domínio, você monta um site com landing page em 10 minutos de não sei quem. Quando você vê tudo isso montado rápido, só falta o produto em si. Porque os produtos estão cada vez mais ficando iguais aos outros, os produtos que chegam, né? E quem vem e pega o mesmo exato produto, dá uma leve mudadinha e coloca uma marca, sai na frente e ganha mais. Então, quando eu pegar cases, eu tenho vários cases de fornecimento, vários cases de redução de custo, vários cases de tal. E eu vou pegar um super fresco, porque tava recente aqui na feira lá, e eu vou também voltar para o segmento de fitness, é o que tá seco, né? Era um cara que era um personal, que juntou um dinheiro, comprou uma academia, alguns equipamentos, montou a primeira, bom gestor, pegou o dinheiro, montou a segunda, montou a terceira, montou a quarta, montou a quinta, montou a sexta, tá montando, agora tá um plano maior de expansão, vai para 10, e aí ele continua crescendo. E ele só conseguiu unindo isso, né? Porque hoje o segmento, você tem mais margem comprando, e não tem como. E qual que é o princípio? Se eu compro o que tem no estoque no Brasil, é mais caro.
Se eu vou importar, eu tenho que esperar para chegar. É mais barato. E tá tendo esse problema de fornecimento. Ele fez isso e tá ficando uma marca referência ali no Centro-Oeste de academia. Agora, vários outros, vamos falar assim, um outro segmento, um caso que é interessante. Ele começou com acessórios de CrossFit, começou a crescer, e marketplace também, vendeu mais, criou a marca própria, e ele falou assim, poxa, eu vou pra China para buscar uma oportunidade diferente. Achou grama sintética, logo a grama sintética hoje representa 50% da receita dele, porque ele sabe vender online. Então ele pegou um produto bom, pegou uma competência que ele tinha. Então, ou seja, o que você tem visto dessas histórias de sucesso são caras que conseguem gerenciar bem o go-to-market, ou seja, a estratégia de ida para mercado. No caso do cara de academias, ele era um bom gestor de academia e potencialmente esse cara daqui a pouco vai criar uma franquia e talvez a franquia em si não dê tanto dinheiro, mas toda a intermediação que ele faz em volta é um baita canal. Esse outro sabia vender online e a China vira o motor do cara de fabricar o que precisa ser colocado nesse funil. O cara que não foi para a China hoje, o empresário, o cara que acabou de abrir empresa não, né? Mas não tem como você no passado, você só usava os Estados Unidos como referência. Eu não digo que não é, mas ele se tornou uma das agora. Não tem mais como tirar a China do bolo e não fazer mais parte de nada. Não tem como. Ela tem que fazer parte do que você... do portfólio de como eles se comunicam, de como eles vendem, do que é o varejo. Você fala, nossa, olha esse produto, olha essa maneira de vender, olha com esse display de gôndola, olha isso aqui, olha esse que. Isso faz e enriquece muito o empresário daqui que vai para lá. Legal, muito bom. Estamos chegando na reta final, tenho mais uma pergunta para você, mas antes, preciso lembrar aqui a nossa audiência que o Vamos de Vendas é um podcast feito pelo Zorro CRM. Esse CRM que foi eleito pela Forbes em 2025 como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner de Tecnologia coloca o Zorro CRM dentro do quadrante dos mais visionários e a Nucleus Research como aquele que tem a melhor tecnologia. Então, se você está olhando para uma ferramenta de CRM para gerir a sua operação e você não quer gastar um caminhão ou um navio, né, inspirado aqui na China, um navio de dinheiro, olha lá, vai lá, dá uma olhada em zorro.com/CRM, conversa com o time comercial da Zorro para entender como que vocês podem evoluir a operação de vocês com CRM e todas as mais de 60 outras aplicações que a Zorro tem para ajudar na operação de vendas, atendimento ao cliente, marketing e etc. Combinado? Lincoln, vamos para a nossa última pergunta aqui, aproveitando as loucuras do Sr. Trump, né? Parece que o tabuleiro geopolítico está numa ebulição, assim, né? Uma transformação gigante. A minha sensação um pouco é que os Estados Unidos está meio que esperneando, tentando dar os seus últimos suspiros aí como o líder global, o ditador global da forma de fazer negócios, mas tem uma reformulação aí envolvendo o BRICS, né? Envolvendo Brasil, envolvendo China, envolvendo Índia, envolvendo Rússia, envolvendo África do Sul, tem assim, toda uma galera envolvida nesse processo. O que você está vendo assim? Onde você acha que vai culminar essas mudanças geopolíticas e o que isso vai impactar principalmente para quem está liderando negócios, liderando empresas, gerindo times comerciais? Para quem vende para os Estados Unidos, aí não tem como e vai ter essa instabilidade momentânea. Eu acredito, diferente de muitos, que o Trump não é burro. Ele não está fazendo essas maluquices da cabeça dele. Ele, na verdade, quando a gente pega e lê o livro dele, né, ele fala muito em confundir o adversário, em confundir a sua estratégia, e ele gostava muito de estratégias baseadas em caos. Tudo que ele faz, eu acho que é calculado. Diferente, talvez, do... Né, o pessoal acha, ele tá falando qualquer coisa. Ele fala calculado, ele sabe quais possíveis consequências. Ele já ia taxar o Brasil desde o começo, ele já ia taxar todos os países, porque a gente acha que é injusto, né, dependendo do ponto de vista, porque não é favorecendo ao livre mercado. Não existe imposto de importação no Brasil menor que 30%, 40%, somando todas as alíquotas. Porque tem o imposto de importação, tem o ICMS, tem o PIS, tem o COFINS. E nos Estados Unidos você vai importar, era 2%, 3%, dependendo do produto. E aí você pega um produto europeu, é mais barato nos Estados Unidos do que na Europa. Só que o produto americano, quando vai para lá, fica mais caro que o europeu porque eles taxam a mais. Eles falam, calma aí, vocês estão usando o meu mercado que consome pra cacete.
E por mais que a gente acredite que a China vai pegar os Estados Unidos e vai acabar com essa hegemonia, que são a última década, eu acho que demora muito mais. Porque a gente está falando de 29 trilhões de PIB americano contra 19 chinês. Aí você fala, poxa, mas é só 10. Não, é muito 10. Um Brasil é 2,5. Basicamente, a China precisa crescer 50% para chegar no que os Estados Unidos E os Estados Unidos hoje. está parado por todo esse tempo. Exatamente. E quando a gente pega a taxa de crescimento atual da China, não cresce mais 2 dígitos. Ela não vai conseguir fazer isso em 4 anos como ela fazia. Ela está crescendo 3, 4 ao ano. E quando a gente pega 3, 4 ao ano para chegar a 30, já põe aí 20 anos para frente, sendo que os Estados Unidos não cresça. Sim. Eu não vejo pegando tão rápido, né? Quando a gente pega o estado do Texas, ele só perde para 5 países no mundo. A economia do estado do PIB do Texas é maior que quase todo o mundo inteiro. Perde para a China, perde para Reino Unido, França, mas tirando isso, não perde. Então eles têm muito poder econômico ainda. Não estou falando nem da parte que eles usavam hard power, que é do poder bélico e tudo. É muito consumo. Então, se a gente estudar isso, é justo. Do aspecto econômico, é muito justo. Os Estados Unidos estava, na verdade, perdendo a hegemonia justamente por não ter uma taxação. Ele deixava todo mundo entrar, fazia o que queria, só que ele não cobrava de volta, só que as pessoas cobravam dele. Então ele foi o único assim que falou, calma aí, vocês querem me cobrar? Então eu vou te cobrar também. Somos ruins de negociação? Foi a pior negociação. Quando a gente pega todos os países que receberam uma taxa inicial e a taxa final da negociação, o Brasil foi a pior negociação de todos. Então, assim, foi mérito nosso que a gente podia ter negociado diferente. Para quem, então, está vendendo com os Estados Unidos, vai sofrer um pouco de instabilidade até se ajustar. Tem alguns segmentos que estão bem machucados, né? Houve um desvio para tentar fomentar novos contratos para outros países? Sim. Teve recorde na balança comercial no mês passado, justamente porque, então calma aí, vamos vender para cá. A China é nosso maior cliente. Só que o segundo é os Estados Unidos. O que a gente está fazendo hoje, do aspecto diplomático até o governo atual, você não gospe no seu segundo melhor cliente. Você baixa a bola, você fica quieto, você tá bom, cliente. É seu segundo maior cliente. Claro. Você não faz só isso pensar em qualquer empresa, né? O seu segundo maior cliente tá um dia estressado, você, claro, vamos conversar. Vamos marcar uma reunião semana que vem, Você não né? bate de frente e fala, então tá bom, então não compra mais. Não tem, ninguém faz isso. Eu diria que você não faria isso dos seus top 10 clientes, você nunca, né, você teria que baixar. Nem para um cliente ruim a gente faz isso, né? Você fala, não, cara, calma, só do que é muito ruim e chato, né? Só do que te dá prejuízo, né? Porque senão você mantém o cara lá. Então falando, você falou do aspecto geopolítico, o Brasil foi muito ruim. Eu acho que é um movimento certo que o Trump fez olhando para os Estados Unidos, e do aspecto nosso Brasil só abriu mais a parceria com a China. A gente não vai ser prejudicado em nada do aspecto geral, salvo aqueles que fazem negócio com o país. Tem segmentos específicos que vão estar levando uma paulada aí no meio dessa negociação aí como um todo. Lincoln, muito bom, cara. Foi uma aula de China. Daria pra gente ficar aqui várias horas falando sobre isso, cara. Mas estamos chegando na reta final aqui do nosso tempo. Pra quem quiser te conhecer mais, pô, nem acabamos falando do seu livro, né? Verdade. Dos seus vários livros, né? O cara é best-seller, não sei que hora você arruma tempo pra escrever. Eu pra escrever meio livro que eu escrevi junto Mas esse com eu ele. prometi que foi o último, porque não dá muito trabalho, né? É muito trabalho. O seu sai todo bonitinho, cara. Tem a diagramação. O nosso lá é livro de vendedor. Você é mais marqueteiro que a gente. Cara, quem quiser te conhecer seus livros, conhecer a China Link, conhecer a China, qual o melhor caminho? Eu acho que você colocou em algum momento, deve ter vindo meu arroba aqui, mas arroba, se não colocou a primeira vez, está agora aqui, arroba Lincoln Fracari. Lá você pode acompanhar um pouquinho de tudo que eu falo aqui da China, de insights de importação, de gestão que a gente compartilha por lá. E se você quiser ir para a China, só manda um direct pra gente ali, fala que você viu aqui no podcast junto com o Pagotto, que a gente dá uma condição especial para você. E do livro, você pode olhar na Amazon, você pode olhar no Mercado Livre, nos marketplaces de livros, a gente tá tudo por lá. Muito bom, cara. Foi um prazer, como sempre. Adoro quando vou lá no escritório da China Link ou quando tô contigo nos eventos. Cara, é muito bom absorver um pouco dessa experiência e ver toda essa transformação quando a gente olha no retrospecto, 2005 para 2025, passou voando, né? Nossa, passou muito. Muito bom, cara. Gente, vamos ficando por aqui, mas vocês que estão acostumados com esse podcast sabem que ainda não acabou, né? Sucesso em vendas ou em qualquer coisa que você faça na sua vida é resultado de evolução diária. Então, não deixa de dar um print ou tirar uma foto do que você está
vendo aí agora no nosso podcast e compartilha nas suas redes sociais, tá? Para que mais gente possa conhecer e ver esse conteúdo aqui e também a gente saber um pouco do feedback do que vocês estão achando do conteúdo que a gente trouxe. Não deixa de marcar @VamosDeVendasPodcast, @ZorroBrasil e me marca lá também, @GuPagoto, Marco Lincoln também, especificamente nesse episódio. Combinado? Por hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem e vamos de vendas.